O capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste sair da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de-te os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas de Moisés, até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e, cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, mas o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Como, pois, se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então, ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei numa fenda da penha e, com a mão, te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O capítulo 34. Então, disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E, tendo o Senhor descido numa nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E, passando o Senhor por diante dele, proclamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, siga o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então, disse: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas os seus altares derrubareis, e quebrareis as suas colunas, e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso,
Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra e, prostituindo-se eles após os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas se prostituam após os seus deuses e façam que também teus filhos se prostituam após os deuses delas. Não farás para ti deuses de fundição. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abra madre é meu, também todo o primogênito dos teus rebanhos, seja boi ou gado miúdo, que for macho. Porém, o primogênito do jumento resgatarás com o cordeiro, mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito dos teus filhos resgatarás, ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. 6 dias trabalharás, mas, ao 7º dia, descansarás, na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da sega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre te aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano perante o Senhor, teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E, ali, esteve Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, pelo que tiveram medo de chegar-se a ele. Então, Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois, vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falará no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, e Moisés tornava a pôr o véu sobre o rosto, até entrar para falar com ele. O capítulo 35. Disse Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: estas são as palavras que o Senhor ordenou se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do descanso solene ao Senhor. Qualquer que, nele, fizer algum trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente trará por oferta alçada ao Senhor: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a iluminação e especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor tem ordenado: o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas travessas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro para a iluminação com os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a sua grade de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Veio todo homem, cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito impeliu e trouxe a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todo artigo de ouro. Assim,
todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo aquele que possuía estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros tintas de vermelho e peles finas, trazia-os. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia a oferta alçada ao Senhor, e todo o que possuía madeira de acácia trazia-a para toda a obra do serviço. Todas as mulheres hábeis fiavam com as suas mãos e traziam o que fiavam, o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral, especiarias e azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Trouxeram os filhos de Israel oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lapidação de pedras de engaste, em entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispus o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. O capítulo 36. Assim, trabalharam Bezalel, Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés chamou a Bezalel, a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha posto habilidade, todos quantos o seu coração moveu a se chegarem à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário, a fim de fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os mestres que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, Moisés mandou que proclamassem ao arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as fez de obra esmerada. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de cada cortina, de 4 covados. Todas as cortinas tinham uma medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fez laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual sorte fez na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas na outra, na orla da cortina, que estava no segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com estes uniu as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fez também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 covados, e a largura de cada cortina, de 4 covados. As 11 cortinas tinham uma medida. Ajuntou 5 destas cortinas num agrupamento, e as outras 6, no segundo agrupamento. Fez 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fez também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de pele de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de pele finas. Fez também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 covados, e a largura de cada tábua, de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado sul. Fez também 40 bases de prata para debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no extremo posterior, as quais, por baixo, eram separadas,
mas, em cima, se ajuntavam numa argola. Assim fez com as 2 tábuas, ambas eram cantoneiras. Assim, havia 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. Cobriu de ouro as tábuas. De ouro fez também as argolas de suspensão para as travessas e cobriu de ouro as travessas. Fez também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra esmerada o fez. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, fundiu-lhes 4 bases de prata. Também fez um reposteiro para a porta da tenda, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e cobriu de ouro os seus capitéis e as suas molduras, porém as suas 5 bases eram de bronze. O capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados e meio, a sua largura, de 1 côvado e meio, e a sua altura, de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu por dentro e por fora. Fez-lhe uma moldura de ouro ao redor e fundiu para ela 4 argolas de ouro, para os seus 4 cantos, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura, de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro batidos fez, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade, e outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estavam de faces voltadas uma para a outra. As faces dos querubins estavam voltadas para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados, a sua largura, de 1 côvado, e a sua altura, de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura e lhe fez uma moldura de ouro ao redor da guarnição. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e as pôs nas 4 extremidades, que estavam sobre os seus 4 pés. Perto da guarnição estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para o incenso, as suas bacias e as suas tigelas, com que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices a modo de flores de amêndoas, uma maçã e uma flor, e na outra haste, 3 cálices a modo de flores de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim se faziam as 6 hastes que saíam do candelabro. No candelabro mesmo havia 4 cálices a modo de flores de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. Havia uma maçã debaixo de 2 hastes que saíam dele, e uma maçã debaixo de outras 2 hastes, igualmente, e uma maçã debaixo de outras 2 hastes, segundo as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçãs e as suas hastes eram do mesmo, tudo era de uma só peça de ouro batido, puro. Fez-lhe também de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Fez também o altar do incenso de madeira de acácia. O seu comprimento era de 1 côvado, e a sua largura, de 1 côvado, era quadrado, e a sua altura, de 2 covados. As suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, a parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da moldura, para os 2 lados. Por elas se meteram os varais, para com ele se levar ao altar. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático, puro, qual obra de perfumista. O capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. O seu comprimento era de 5 covados, e a sua largura, de 5 covados, era quadrado, e a sua altura, de 3 covados. Fez-lhe pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com ele, e o cobriu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, até ao meio do altar.
Fundiu 4 argolas para os 4 cantos do crivo de bronze, para lugares dos varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas aos lados do altar, para com ele se levar ao altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, com os espelhos das mulheres que se ajuntaram para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio, do lado do Neguebe, para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino torcido, de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Do lado norte, as cortinas eram de 100 covados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Do lado ocidental, as cortinas eram de 50 covados, as suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Do lado oriental, as cortinas eram de 50 covados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 covados, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Também para o outro lado da porta do átrio, de ambos os lados, as cortinas eram de 15 covados, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus colchetes eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Estas são as contagens do tabernáculo do testemunho, como foram contadas, segundo o mandado de Moisés, por obra dos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi de 29 talentos e 730 siclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário, a meio ciclo por cabeça, isto é, a meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um dos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Os 100 talentos de prata foram para fundir as bases do santuário e as bases do véu, 100 bases para os 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos fez colchetes para as colunas, e cobriu os seus capitéis, e lhes fez molduras. O bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Deste fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e o crivo de bronze, que lhe pertencia, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. O capítulo 39. Fizeram também as vestes litúrgicas, para ministrar no santuário, de estofa azul, púrpura e carmesim. Fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de ouro, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em folhas delgadas e cortaram-nas em fios, para as tecerem no estofa azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, obra esmerada. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam, e assim se unia em suas duas extremidades. E o cinto de artífice, que estava sobre ele, era de uma só peça com ele, conforme a sua obra, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de sinetes, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do colete sacerdotal, por pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram o peitoral de obra esmerada, conforme a obra do colete sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Era quadrado, duplo fizeram um peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura, de 1 palmo, sendo dobrado. Engastaram nele 4 ordens de pedras. A ordem era, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Esta era a primeira ordem. A segunda ordem era, uma granada, uma safira e um ônix. A terceira ordem era, um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta ordem era, um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas nos seus engastes de ouro.
As pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de sinetes, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes como cordas, de ouro puro. Fizeram também 2 argolas de ouro e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Meteram as 2 cadeias de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeias meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras do colete sacerdotal, na parte de diante. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto ao colete sacerdotal. Fizeram ainda 2 outras argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, de baixo, na parte dianteira dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artífice do colete sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do colete sacerdotal, por cima com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artífice do colete sacerdotal e o peitoral não se separasse dele, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz do colete sacerdotal, de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, como a abertura de uma cota de malha. Esta abertura tinha uma borda ao redor, para que se não rompesse. Na orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro e puseram as campainhas no meio das romãs, nas orlas da sobrepeliz, ao redor, entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas orlas da sobrepeliz, ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e os adornos das tiaras de linho fino, e as calças de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de estofa azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram uma gravura de sinetes, santidade ao Senhor. E a ataram com um cordão de estofa azul, para prendê-la à mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então, trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas travessas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiros tintas de vermelho, a coberta de peles finas e o véu de cobertura, a arca do testemunho com seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, que se deviam pôr em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luz, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e o crivo de bronze, que lhe pertencia, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então, Moisés os abençoou. O capítulo 40. Disse o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e pendurarás o véu diante da arca. Depois, meterás a mesa e porás em ordem o que se deve pôr sobre ela. Também meterás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. Depois, porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Então, tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás, com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar será santíssimo. Então, ungirás a bacia e o seu suporte e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás a Arão as vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás, para que me administre o ofício sacerdotal. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administrem o ofício sacerdotal, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Assim fez Moisés,
Conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nelas as suas travessas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Meteu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu de cobertura, e com isso cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, o candelabro, e lhe acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitou água para lavar. Nela lavavam Moisés, Arão e seus filhos as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro à porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite, havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Parabéns por ter chegado ao final dessa jornada pelo livro de Êxodo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal A Poderosa Palavra de Deus, para não perder os próximos vídeos.